Você já se sentiu preso em uma batalha que ninguém mais podia ver? Uma guerra travada não em campos de batalha externos, mas dentro da sua própria mente. É a guerra silenciosa, aquela onde pensamentos ansiosos se multiplicam como ervas daninhas, onde a voz da dúvida sussurra constantemente e a sensação de estagnação espiritual parece uma névoa densa e inescapável. Milhões de cristãos, hoje, vivem aprisionados por ciclos de pensamentos negativos, por medos infundados e por uma exaustão mental que rouba a alegria e a paz prometidas. Eles conhecem as Escrituras, oram, buscam a Deus, mas a mente parece uma fortaleza inimiga, impenetrável à verdade e à esperança. Essa é a realidade brutal que muitos enfrentam diariamente, uma luta invisível, mas devastadora. Essa dissonância é o grande enigma. Como é possível que, com acesso a tamanha sabedoria e poder espiritual, tantos crentes ainda se vejam reféns de suas próprias mentes? Por que princípios que parecem tão óbvios nas páginas da Bíblia, como "tudo posso naquele que me fortalece", ou "não andeis ansiosos por coisa alguma", falham em se manifestar como uma blindagem real contra as investidas mentais do dia a dia? Não se trata de falta de fé, nem de pouca oração. A questão é que há uma dimensão profunda e esquecida do combate espiritual que raramente é ensinada. Uma chave mestra para a liberdade mental que tem sido negligenciada em nosso tempo. E é exatamente essa chave que desvendaremos. Imagine ter a capacidade de interceptar e desarmar cada pensamento tóxico antes que ele se instale, de transformar a ansiedade em uma quietude inabalável e de fazer da sua mente um santuário de paz e propósito, mesmo em meio ao caos. Isso não é um ideal utópico, mas uma promessa bíblica real, acessível através de um segredo milenar, uma estratégia divina para a blindagem mental que foi aplicada com maestria por figuras bíblicas que enfrentaram desafios imensuráveis e saíram vitoriosas. Este não é mais um sermão motivacional superficial. Estamos falando de um método testado e comprovado. Um mapa detalhado para construir uma fortaleza inexpugnável em sua mente, onde a voz de Deus ecoa mais alto que qualquer mentira do inimigo. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar na história daqueles que não apenas entenderam, mas viveram essa verdade, transformando suas vidas e o mundo ao seu redor. Eles não eram super-heróis espirituais, mas pessoas comuns que descobriram e aplicaram princípios que a maioria de nós hoje ignora ou subestima. A história de quem superou essa guerra silenciosa nos oferece não apenas inspiração, mas um roteiro prático. Você está prestes a descobrir por que a sua luta mental não é um sinal de fraqueza, mas um convite para desvendar um poder que está adormecido dentro de você. Uma ferramenta que, uma vez ativada, irá redefinir completamente a sua experiência de fé e de vida. A urgência de dominar a mente nunca foi tão premente, porque a verdade é que a sua mente é o campo de batalha definitivo. É ali que a fé pode ser fortalecida ou corroída, que a esperança pode florescer ou murchar, e que o seu propósito pode ser revelado ou obscurecido. Ignorar essa guerra é entregar o terreno mais vital para o adversário. Mas há uma saída, um caminho claro para a vitória, e ele começa com a compreensão de que a sua mente não precisa ser um campo minado de pensamentos destrutivos. Prepare-se para desvendar um segredo bíblico esquecido, uma revelação que vai transformar a maneira como você pensa, sente e age, proporcionando uma blindagem mental que você jamais imaginou ser possível. A jornada para a liberdade começa agora. E é exatamente nesse ponto que muitos tropeçam, cometendo os primeiros erros que os afastam da verdadeira blindagem. Não é por falta de fé ou de desejo, mas por uma abordagem equivocada,
quase intuitiva que se revela ineficaz diante da sutileza do inimigo da mente. Muitos cristãos, ao se depararem com a tormenta interna, recorrem a orações genéricas, a leituras bíblicas aleatórias ou a uma busca superficial por conforto, tratando os sintomas, mas jamais a raiz do problema. É como tentar apagar um incêndio florestal com um copo d'água, um esforço válido em sua intenção, mas dolorosamente insuficiente em sua execução, deixando a mente vulnerável e exausta. A ilusão de que estou fazendo a minha parte se torna um ciclo vicioso, onde a pessoa se dedica, mas não vê progresso real, apenas a repetição da mesma batalha. Essa frustração não é um sinal de fraqueza espiritual, mas sim de uma estratégia falha, de um mapa incompleto. O que a maioria ignora é que a verdadeira proteção não é um escudo passivo, mas uma armadura ativa, forjada com conhecimento e aplicação precisa. Existe um detalhe crucial, um fio de Ariadne que atravessa as Escrituras, mas que permanece invisível para aqueles que buscam apenas as respostas óbvias, perdidos na superfície de um oceano de sabedoria profunda. Esse detalhe que ninguém percebeu não está em alguma passagem obscura ou um texto apócrifo. Ele reside nas próprias Escrituras que muitos leem diariamente, mas cuja profundidade e intenção estratégica são frequentemente negligenciadas. A Bíblia não é apenas um livro de histórias e conselhos morais. É um manual de guerra espiritual com táticas e armamentos específicos. Mas como pode algo tão vital ter passado despercebido por tantos séculos? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. A maioria foca no o que dizer e o que ler, mas não no como aplicar e como entender a verdadeira engenharia por trás da proteção mental divina. Questionamos então os métodos convencionais de blindagem. Quantos de nós, ao invés de construir uma fortaleza impenetrável, estamos apenas erguendo uma cerca frágil, acreditando que a mera recitação de versículos ou a participação em rituais é suficiente para deter os ataques incessantes à nossa mente? A armadura de Deus, descrita em Efésios 6, não é uma metáfora poética para ser admirada, mas um conjunto de ferramentas estratégicas, cada peça com uma função vital e uma aplicação prática que transcende o entendimento superficial. Ela exige um engajamento que vai além da fé cega. Ela demanda um raciocínio tático e uma compreensão profunda. A verdade é que a resposta para a blindagem mental não está em fórmulas mágicas ou em rituais secretos, mas em passagens bíblicas que, quando compreendidas e aplicadas com precisão cirúrgica, transformam a mente de um campo de batalha em um santuário inexpugnável. Não é sobre orar mais, mas sobre orar com propósito. Não é sobre ler mais, mas sobre ler com discernimento. É um código oculto, uma chave que destranca o verdadeiro poder da palavra e que foi negligenciado por uma geração que busca soluções rápidas para problemas profundos. A jornada para desvendar esse código começa agora, revelando que a falha não está em você, mas na sua abordagem. A chave mestra, o segredo central que tantos buscam e poucos encontram, está ali, aberta para todos, mas compreendida por poucos. Filipenses 4:8. Não é uma mera sugestão, um conselho piedoso a ser seguido quando conveniente. É uma diretriz neural, um mapa para a arquitetura da sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é um convite passivo, mas um comando ativo para direcionar a sua atenção, a sua energia mental. E é aqui que a maioria erra, tratando este versículo como uma poesia bonita, e não como a instrução prática mais poderosa para a blindagem da sua mente.
O poder não está em recitá-lo, mas em vivê-lo, em cada fibra do seu ser. Essa é a essência da renovação da mente. Um conceito que vai muito além de simplesmente pensar positivo. É uma reengenharia cerebral, um redirecionamento consciente e deliberado dos trilhos neurais. Imagine sua mente como um jardim. Se você não planta flores, ervas daninhas crescerão por padrão. Da mesma forma, se você não preenche seu espaço mental com o que é verdadeiro, puro e amável, a ansiedade, o medo e a negatividade se instalarão. O apóstolo Paulo não estava falando metaforicamente. Ele estava descrevendo um processo neuropsicológico que hoje a ciência começa a desvendar. Ele nos deu o manual de instruções para reprogramar nosso cérebro, para construir novas vias neurais que nos conduzam à paz, em vez de nos arrastar para o abismo da preocupação. A verdade por trás das promessas divinas de paz e clareza mental reside na compreensão de que somos co-criadores da nossa realidade interna. O que os especialistas muitas vezes escondem ou talvez não saibam como conectar é que a fé e a neurociência não são inimigas, mas aliadas poderosas. Quando Filipenses 4:1-8 nos exorta a focar no que é virtuoso, ele nos convida a ativar áreas do nosso cérebro que promovem resiliência, gratidão e bem-estar. Não é magia. É um princípio divino que se manifesta na biologia humana. É por isso que muitos oram, mas continuam ansiosos. Oram por paz, mas não direcionam ativamente seus pensamentos para o que a gera. Eles pedem a cura, mas continuam alimentando a ferida mental. Se esta revelação está fazendo sentido para você, se você sente que finalmente está enxergando a profundidade dessas verdades, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar essa mensagem vital a mais pessoas que, como você, buscam a verdadeira liberdade mental. Pense na história de Ana, uma mulher que por anos lutou contra uma depressão profunda, apesar de ser uma cristã fervorosa. Ela recitava versículos, orava incessantemente, mas a escuridão persistia. Foi somente quando ela compreendeu a aplicação ativa de Filipenses 4:8 que sua vida começou a mudar. Em vez de apenas orar para que os pensamentos negativos fossem embora, ela passou a substituí-los ativamente. Cada vez que um pensamento de desesperança surgia, ela se forçava a identificar algo verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama em sua vida ou na palavra, e focava nisso. No início, foi um esforço hercúleo, mas com o tempo, as vias neurais da gratidão e da esperança foram se fortalecendo, enquanto as da depressão se enfraqueciam. Sua mente, antes um campo de batalha, tornou-se um santuário de paz. Este exemplo real demonstra que a fé, quando combinada com a ação deliberada de direcionar a mente, é a força mais potente para a transformação pessoal e mental. Não é um truque, não é uma teoria esotérica. É a ciência da mente humana em perfeita sintonia com os princípios divinos. Uma sinfonia que, quando tocada corretamente, silencia o caos e revela a harmonia. A chave mestra não estava perdida. Estava apenas esperando ser compreendida e aplicada com a precisão que Filipenses 4:8 exige. E agora que você entende o fundamento, é hora de descobrir como aplicar isso de forma prática e consistente em sua própria vida. A técnica secreta, meus amigos, não é uma oração mágica, mas uma disciplina diária de reprogramação neural, guiada pelo Espírito Santo. Filipenses 4:8 não é um conselho, mas um algoritmo divino, um filtro inabalável para cada pensamento. O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, esses são os critérios ativos pelos quais você deve processar cada informação que tenta invadir sua mente. Este é o primeiro passo para a blindagem inabalável.
A filtragem consciente e intencional. Você se torna o guardião do seu portão mental, e o critério é a palavra. É levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, como Paulo nos instruiu. Não é passividade, é guerra ativa pela sua santidade mental. Mas como transformar essa filtragem em uma blindagem permanente, uma fortaleza inexpugnável? O plano divino se desdobra em 3 pilares inegociáveis. Primeiro, imersão profunda. Não basta ler a Bíblia. Medite nela. Permita que suas verdades reescrevam os scripts neurais negativos que o mundo tentou instalar. Segundo, comunidade intencional. Cerque-se de mentes que o edifiquem e o desafiem na fé. A fé prospera no encorajamento mútuo e na prestação de contas. Terceiro, ação deliberada. Coloque em prática o que você aprende. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra, transformando conhecimento em sabedoria vivida. Ao agir com base nesses princípios, você não só blinda sua mente contra ataques externos, mas constrói uma resiliência espiritual profunda. A profundidade dessa blindagem não reside na execução mecânica, mas na compreensão de um princípio fundamental. A mente não é um recipiente passivo, mas um jardim fértil que você cultiva com diligência. Cada pensamento que você permite é uma semente. O plano divino não é apenas sobre remover ervas daninhas, mas plantar e nutrir as sementes certas, que produzem paz, alegria e autocontrole. É uma jardinagem espiritual diária, com o Espírito Santo como guia e a palavra como ferramenta mais poderosa. A paz exterior é reflexo direto da paz interior, cultivada na disciplina do pensamento. Essa é a verdadeira renovação da mente de Romanos 12:2. Uma metamorfose completa do seu padrão de pensamento, impulsionada pela verdade e o poder do Espírito. E aqui está o plot twist final, a verdade que recontextualiza tudo. A blindagem inabalável não é apenas para sua proteção. Ela é o pré-requisito essencial para o seu propósito maior, para a manifestação do reino de Deus através de você. Você não blinda sua mente para viver em paz, mas para se tornar um canal mais claro e potente do plano divino para o mundo. Sua mente limpa, focada e alinhada torna-se um instrumento afiado nas mãos do Criador. As batalhas que você vence internamente o equipam para as externas, com sabedoria, discernimento e amor. A verdadeira blindagem te liberta para servir, criar, impactar. Não é um escudo para se esconder, mas uma armadura para lutar e construir o reino. A paz que você conquista é o combustível para uma vida de significado e impacto eterno. A urgência é inegável. Não espere mais para ativar essa blindagem em sua vida. Comece hoje a aplicar esses princípios. Filtre seus pensamentos implacavelmente. Imerja na palavra de Deus até que ela seja sua segunda natureza. Busque comunidade que o eleve e o desafie. E haja com fé no que você aprendeu. O plano divino para sua mente está revelado, e a escolha de ativá-lo é inteiramente sua. A transformação não é uma promessa distante, mas uma realidade acessível agora. Pronto para ir mais fundo, para descobrir como essa blindagem te capacita a manifestar dons espirituais e a viver uma vida de milagres diários, clique no botão de inscrição e ative as notificações.